A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo, sou professora de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o quarto trimestre das lições bíblicas da editora CPAD, da classe dos adultos, que tem o tema As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. A lição de hoje é a lição 3. Promessas de Deus para a igreja. O textuário vai nos dizer assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, versículo 18. A verdade prática vai nos dizer assim: as promessas de Deus para a igreja são gloriosas, promessas de vida eterna, de poder e glorificação final do nosso corpo. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus, capítulo 28, do versículo 18 ao 20, e Marcos, capítulo 16, do versículo 15 ao 18, Atos, capítulo 1, do versículo 6 ao 8. Objetivos da lição: apresentar as promessas de Deus para a Igreja de Cristo. Ponto A. O efeito das promessas divinas para a execução da grande comissão, missão da Igreja no mundo. E conscientizar acerca das condições para vivenciar tais promessas. A introdução na revista nos diz assim: a Igreja de Cristo é portadora de promessas gloriosas de Deus. Ela foi idealizada pelo Pai, edificada por Cristo e guiada pelo Espírito Santo. É a comunidade dos salvos em Cristo Jesus para adorá-lo, servi-lo e ser a agência propagadora do Evangelho de Jesus. Por isso, nesta lição, estudaremos a respeito da natureza das promessas divinas feitas à Igreja, as promessas propriamente ditas e as condições para viver essas promessas de Deus para ela. A palavra-chave é igreja. Irmãos, não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com mais uma pessoa, que você estará ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então, vamos lá. Tópico 1: a natureza da promessa de Deus para a igreja. Subtópico 1: a promessa de sinais sobrenaturais. O Evangelho de Mateus, capítulo 28, do versículo 18 ao 20, revela o estabelecimento da grande comissão de Cristo para seus discípulos. Nesta comissão, 3 palavras resumem a tarefa: ide, ensine e batize. Em Marcos 16, temos uma promessa de que sinais sobrenaturais ocorreriam para confirmar a obra da grande comissão. Dessa forma, como Igreja de Cristo, ao proclamar a mensagem de arrependimento e salvação, devemos esperar que milagres em nome de Jesus aconteçam como realidade de que o reino de Deus está agindo no mundo. Portanto, estamos diante de uma promessa de confirmação da obra de evangelização. Em Marcos capítulo 16, versículos 17 e 18, Jesus fala sobre sinais sobrenaturais que acompanharão aqueles que creem enquanto cumprem a grande comissão. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Para os dias atuais, essas promessas podem ser entendidas como uma forma de Deus demonstrar o seu poder através de milagres e sinais que confirmam a mensagem do Evangelho. Esses sinais sobrenaturais não eram apenas para os tempos dos apóstolos, mas podem acontecer sempre que Deus decide agir de maneira extraordinária para fortalecer a fé e validar a missão
de levar o evangelho. Hoje, esses sinais continuam a ocorrer em várias partes do mundo, especialmente em contextos onde o evangelho está sendo levado a novos territórios ou a pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Os sinais como a cura de enfermos e a libertação de pessoas oprimidas servem para mostrar que Deus está presente e ativo, operando de forma sobrenatural para confirmar a pregação do evangelho. Entretanto, é importante lembrar que esses sinais são obras de Deus e não algo que podemos controlar. Eles não são um padrão que devem acontecer em todas as situações, mas manifestações do poder de Deus quando ele vê que é necessário para confirmar a sua palavra. O foco principal deve sempre estar na mensagem do evangelho e os sinais vêm como uma confirmação, não como um objeto principal. Subtópico 2. A promessa de revestimento de poder. Com base na promessa de Cristo para seus discípulos em Atos 1, nosso Senhor faz uma promessa de capacitação espiritual para a proclamação do Evangelho de Cristo. Recebereis a virtude do Espírito. É a promessa do batismo no Espírito Santo para capacitar o crente na transmissão das boas novas de salvação, além de poder para proclamar. A capacitação do Espírito também nos forja como testemunhas de Cristo em nossa família, bairro e cidades e nações. Portanto, estamos diante de uma promessa de capacitação espiritual para a evangelização. Então, em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus promete aos seus discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Essa promessa de capacitação espiritual significa que, para proclamar o evangelho de maneira eficaz, os discípulos e todos os crentes precisariam do poder do Espírito Santo. Esse poder não é algo humano, mas sobrenatural, que capacita os crentes a cumprir a missão de Cristo com coragem, sabedoria e, por vezes, com sinais e maravilhas. Hoje, isso funciona em nosso meio da seguinte maneira: capacitação para proclamar com ousadia. O Espírito Santo dá coragem para falar do Evangelho, mesmo em situações difíceis. Muitas vezes as pessoas que naturalmente seriam tímidas ou medrosas se tornam ousadas ao serem cheias do Espírito Santo, cumprindo a grande comissão com paixão e determinação. Ele dá discernimento e sabedoria. O Espírito Santo guia os cristãos a saber o que falar, como falar e quando falar. Ele também dá entendimento profundo da palavra de Deus, permitindo que os crentes expliquem o Evangelho com clareza e relevância. Sinais e maravilhas. Embora a pregação seja o foco principal, o Espírito Santo também atua por meio de milagres, curas, libertação e outros sinais, como em Atos, para confirmar a mensagem e tocar o coração das pessoas. Transformação de vidas. O Espírito Santo transforma o caráter e o comportamento dos crentes, tornando sua vida um testemunho vivo. A maneira como vivemos, com amor, graça e santidade, reflete o poder do Espírito em ação e atrai as pessoas ao Evangelho. Unidade na missão. O Espírito Santo também trabalha para unir os cristãos na missão de levar o Evangelho ao mundo. Ele dá dons espirituais a cada crente para que juntos possam edificar a igreja e alcançar os perdidos. Essa promessa de capacitação espiritual continua funcionando em nosso meio hoje. Toda vez que os cristãos buscam a presença do Espírito Santo em oração, recebem força e poder para cumprir a missão de testemunhar sobre Jesus em sua comunidade, na cultura e até mesmo ao redor do mundo. Subtópico 3. Promessas espirituais para uma instituição espiritual. Ao longo das Escrituras, percebemos que a igreja foi forjada espiritualmente em Cristo. Por isso, a natureza das promessas para a igreja é primariamente espiritual. Notemos como Jesus se refere à igreja em Mateus.
edificarei a minha igreja. A palavra grega para igreja aqui é eclésia, é um termo que remonta uma reunião de pessoas chamadas do mundo para participarem ativamente do reino de Deus. Isso é possível pela obra poderosa de nosso Senhor na cruz. Por isso, a igreja é denominada no Novo Testamento como corpo de Cristo, o templo de Deus, a noiva de Cristo. Assim, uma instituição espiritual tem promessas espirituais para serem confirmadas em seu ministério no mundo. Essas três metáforas do Novo Testamento, o corpo de Cristo, o templo de Deus e a noiva de Cristo, trazem implicações profundas para o entendimento do papel e da identidade da igreja. Corpo de Cristo. Todos os crentes fazem parte de um único organismo espiritual, onde Cristo é a cabeça. Assim como um corpo tem muitos membros, cada cristão tem um papel único e específico dentro da igreja. Isso implica em uma unidade e diversidade. Mesmo sendo diferentes em dons, personalidades e funções, todos somos importantes e interdependentes. Devemos trabalhar juntos para o bem comum e para a edificação da igreja. Temos responsabilidade, assim como um corpo precisa de todas as suas partes para funcionar bem, cada cristão tem a responsabilidade de usar seus dons e talentos para o benefício do corpo. Devemos submissão a Cristo. Cristo é a cabeça e como membros de seu corpo, somos chamados a seguir sua liderança e direção. Agora, templo de Deus. A igreja é a habitação do Espírito Santo como templo vivo de Deus. Isso significa que ela é um santuário espiritual. Deus não habita mais em templos físicos, mas em seu povo. Nossa vida coletiva e individual deve refletir a santidade e a presença de Deus. A santidade e reverência somos chamados a viver de forma santa, pois a igreja como templo é sagrada. Isso implica em buscar pureza de vida e perseverar a integridade da comunidade cristã. Temos que ter comunhão. Assim como o templo no Antigo Testamento era o centro da adoração e comunhão com Deus, a igreja é o lugar onde nos reunimos para adorar, buscar a Deus e experimentar sua presença juntos. Noiva de Cristo. A igreja é amada por Cristo de maneira sacrificial e está sendo preparada para um relacionamento eterno com Ele. Isso implica em amor e sacrifício. Cristo amou a igreja ao ponto de se sacrificar por ela. Da mesma forma, devemos, em gratidão, respondendo a esse amor com obediência e devoção a Ele. Pureza e preparação. A igreja, como a noiva, está sendo santificada e preparada para o grande casamento no futuro, quando Cristo voltará. Isso nos motiva a buscar uma vida de santidade, esperando com alegria o retorno de Cristo. Esperança futura. A imagem da noiva também aponta para a esperança da união definitiva com Cristo no futuro, em um relacionamento de amor perfeito eterno. Resumindo, essas metáforas nos ensinam que a igreja é muito mais do que uma instituição humana. Ela é o corpo de Cristo, onde todos têm um papel vital. O templo de Deus, onde sua presença habita e se manifesta, e a noiva de Cristo, amada e cuidada por Jesus, que aguarda o retorno dele para uma união completa. Essas verdades nos chamam a viver em unidade, santidade e esperança, cumprindo o propósito de Deus para a sua igreja no mundo. A sinopse do tópico primeiro nos diz assim: as promessas de Cristo para a sua igreja atuam no âmbito espiritual e material. Tópico 2. As promessas de Deus para a igreja. Subtópico 1. Promessa de vida eterna.
O estabelecimento da grande comissão do nosso Senhor, como vimos em Mateus 28 e em Marcos 16, constatamos que a primeira e grande promessa da igreja é a de vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. Essa promessa é para todo aquele que nele crê. Ora, aquele que nele crê é salvo pelo Senhor e, consequentemente, torna-se membro do corpo de Cristo, a igreja do Deus vivo, desde o primeiro dia de seu arrependimento e fé. Então, em Mateus 28 e Marcos 16, encontramos a grande comissão, certo? Onde Jesus envia seus discípulos para fazer novos discípulos e pregar o evangelho a todas as nações. A principal promessa por trás dessa missão é a de vida eterna e salvação em Cristo, uma mensagem central que é oferecida a todos os que crerem. Essa promessa funciona da seguinte maneira: a promessa da salvação. Jesus é o único caminho para a salvação, ok? Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus afirma ser o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode chegar ao Pai senão por ele. A promessa de vida eterna está diretamente ligada à fé em Jesus, que morreu e ressuscitou para nos reconciliar com Deus. Salvação pela fé. Em Marcos 16, versículo 16, Jesus diz: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê está condenado. A salvação não depende das obras ou de esforço humano, mas da fé no sacrifício de Jesus, que crê. Quem crê nele recebe o perdão dos pecados e a promessa da vida eterna. E a missão da igreja é proclamar o evangelho. Em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, Jesus ordena que os discípulos vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer a tudo que ele havia ordenado. A igreja tem a missão de compartilhar essa promessa com o mundo, oferecendo a todos a oportunidade de crer em Cristo e receber a vida eterna. Batismo e discipulado. O batismo é o símbolo público dessa fé e o discipulado é o processo contínuo de aprender a seguir os ensinamentos de Cristo. A igreja tem um papel de guiar as pessoas no caminho da fé e da transformação de vida em Cristo. Vida eterna em Cristo. Novo relacionamento com Deus. A vida eterna não é apenas uma promessa futura, mas começa no momento em que a pessoa crê. Significa uma nova vida em comunhão com Deus, uma transformação interior e uma esperança firme na ressurreição e na eternidade com Ele. Esperança futura. A promessa da vida eterna oferece uma esperança que vai além desse mundo. Mesmo diante de dificuldades e tribulações, os cristãos têm a certeza de que em Cristo eles têm uma herança incorruptível no céu. Como essa promessa funciona hoje? Acessível a todos. A promessa de vida eterna está disponível a todas as pessoas, independentemente de raça, status sociais ou passado. Basta crer em Jesus como Senhor e Salvador. Teremos seguranças na fé. Quem crê em Jesus pode ter certeza de sua salvação. Jesus promete estar com seus seguidores todos os dias até a consumação dos séculos, garantindo que aqueles que nele confiam estão seguros em suas mãos. Transformação de vida. A vida eterna começa a se manifestar aqui e agora, com uma nova maneira de viver, moldada pelos ensinamentos de Cristo e pelo poder do Espírito Santo, que guia os cristãos no caminho da santidade e da fé. Em resumo, a primeira e grande promessa da igreja é a vida eterna em Cristo, disponível para todos que creem. A igreja tem a missão de proclamar essa salvação e de discipular os que creem, levando-os a uma vida transformada e cheia de esperança, tanto para o presente quanto para a eternidade. Subtópico 2. Promessa de poder. Uma vez salvo em Cristo e membro do seu corpo, de acordo com o que lemos em Atos capítulo 1, temos uma gloriosa promessa de poder do alto
para sermos instrumentos vivos em que os sinais e os milagres de Deus possam confirmar a palavra que ele nos entregou. Essa promessa foi feita em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 5 e 8. Foi experimentada naquele tempo em Atos 10, versículo 44 a 46 e capítulo 19, versículo 6, e ao longo da história da igreja tem sido confirmada novamente na vida de milhares de servos de Deus que experimentam o batismo no Espírito todos os dias e recebem dons espirituais preciosos para fazer a obra de Deus com fé e ousadia. O mesmo Senhor que batizou em Atos dos Apóstolos ainda batiza hoje. Uma vez que somos salvos em Cristo e membros de seu corpo, a promessa em Atos capítulo 1, versículo 8, nos oferece um entendimento profundo de como Deus deseja nos capacitar e sermos instrumento de seu poder. Jesus prometeu que após a sua ascensão, o Espírito Santo viria sobre os crentes, concedendo-lhe poder para testemunhar e manifestar sinais e milagres que confirmariam a palavra de Deus. Veja como isso pode se manifestar em nossas vidas hoje. Receber o Espírito Santo após a ressurreição de Cristo, a promessa de poder é cumprida no derramamento do Espírito Santo no Pentecostes. Quando uma pessoa é salva, ela recebe o Espírito Santo que passa a habitar em seu coração. Essa presença divina nos capacita a viver uma vida que reflete o caráter de Cristo e nos habilita para o serviço no reino de Deus. Uma vida guiada pelo Espírito Santo. Esse poder do Espírito Santo nos guia diariamente, dando discernimento, sabedoria, coragem, a capacidade de enfrentar desafios com uma fé viva. Ao ouvir a voz do Espírito Santo e obedecê-lo, tornamos-nos instrumentos nas mãos de Deus. Testemunhar com poder. Ser testemunha de Cristo, Jesus nos chamou para sermos suas testemunhas até os confins da terra. Isso significa que somos enviados para falar do que Cristo fez por nós e para viver de maneira que reflita seu amor, verdade e poder. O Espírito Santo nos dá coragem e ousadia para pregar o Evangelho, mesmo em situações difíceis, e também nos capacita a viver de forma que nossas ações confirmem o que falamos. Demonstrar o amor de Deus com sinais. Em Atos e ao longo do Novo Testamento, vemos que Deus usa sinais e milagres para autenticar a mensagem do Evangelho. Hoje, esses sinais podem se manifestar em curas, palavras de conhecimento, libertações e outras formas de intervenção divina que confirmam o poder de Deus. Sinais e milagres confirmando a palavra. Deus ainda opera milagres, irmãos. Assim como no tempo dos apóstolos, Deus ainda opera milagres hoje. Ele faz isso para confirmar sua palavra e revelar seu poder ao mundo. Quando pregamos o evangelho ou testemunhamos, sinais e maravilhas podem ocorrer para fortalecer a fé daqueles que ouvem e mostrar que Deus está presente e ativo. Vidas transformadas. Dos maiores sinais do poder de Deus é a transformação de vidas. Quando uma pessoa é liberta do pecado, curada de suas feridas emocionais ou físicas, ou encontra paz em meio às tribulações, isso é manifestação do poder de Deus em ação. Como vivemos isso hoje? Oração com fé. Podemos viver o poder do alto em nossas vidas ao buscar continuamente a Deus em oração. Quando oramos com fé, esperando que Deus haja, abrimos espaço para que o Espírito Santo se mova por meio de nós. A oração é o canal pelo qual Deus libera suas bênçãos e seu poder. Disponibilidade para ser usado. Para que os sinais e milagres de Deus fluam
Por meio de nós, precisamos estar dispostos e disponíveis. Deus usa aqueles que se colocam em posição de servir, que estão sensíveis à sua voz. Isso pode significar orar por cura por alguém que ofereceu uma palavra de encorajamento ou estar pronto para ajudar aquele que estão sofrendo. Viver em santidade e obediência. Viver em santidade e obediência cria o ambiente ideal para o Espírito Santo agir em nossas vidas. Quando estamos alinhados com a vontade de Deus, ele pode manifestar seu poder de forma plena, nos capacitando para sermos instrumento de sua obra, refletindo o caráter de Cristo e cumprindo a sua missão na terra. Quando obedecemos a palavra de Deus, o Espírito Santo encontra um ambiente favorável em nossos corações para derramar seu poder. Ele nos guia, fortalece e nos dá sabedoria para viver conforme a vontade de Deus. Subtópico 3. A promessa da glorificação do nosso corpo. No mesmo corpo do texto bíblico em que se encontra a promessa de revestimento de poder em Atos capítulo 1, também se encontra a promessa da vinda do Senhor. Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. A palavra de Deus nos mostra que quando nosso Senhor arrebatar a sua igreja, seremos semelhante a ele, porque assim como o veremos. Quando o nosso corpo for glorificado, o veremos face a face e o conheceremos como também ele nos conhece. Que promessa gloriosa! Quando a Bíblia diz em 1 João capítulo 3, versículo 2, que seremos semelhante a ele, porque assim como o veremos, está falando de um momento glorioso na história da igreja, o arrebatamento e a transformação dos crentes. Como isso se dará? No arrebatamento, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, no arrebatamento, Jesus voltará para buscar a sua igreja. Os crentes que já morreram ressuscitarão e os que estiverem vivos serão transformados. Instantaneamente receberemos corpos glorificados. Passaremos por uma transformação. O versículo do 1 João capítulo 3, versículo 2, refere-se a uma transformação. Os corpos mortais e corruptíveis serão trocados por corpos imortais e incorruptíveis. Seremos transformados para sermos semelhantes a Cristo, ou seja, sem pecado, sem fraqueza e em perfeição e glória. Seremos glorificados. Jesus, após a sua ressurreição, recebeu um corpo glorificado. E essa mesma glorificação é prometida aos que nele creem. Seremos semelhantes a ele, porque compartilharemos dessa mesma perfeição e santidade que nos capacitará a estar na presença de Deus eternamente. Por que isso acontecerá? Plena redenção. A salvação inclui a redenção completa ao ser humano, espírito, alma e corpo. No arrebatamento, essa redenção será consumada, pois nossos corpos mortais serão transformados. Isso é o cumprimento final da salvação. Viveremos na presença de Deus. Para estar na presença de Deus, precisamos ser transformados, pois nossa natureza atual é pecaminosa e limitada. A promessa de sermos semelhantes a ele nos habilita a viver eternamente diante de Deus, com acesso pleno à sua glória. Teremos conhecimento pleno de Deus. O versículo menciona que o veremos como ele é. Nesse mundo, vemos Deus de forma limitada, mas na glória futura o veremos face a face, conhecendo plenamente e desfrutando de sua presença de maneira completa. Em resumo, essa transformação se dará para que possamos habitar com Cristo para sempre, livres do pecado e da corrupção, compartilhando da sua glória e perfeição. A sinopse do tópico 2 nos diz assim: em Cristo, cada crente recebe a promessa de vida eterna, de revestimento de poder pelo batismo no Espírito Santo e de um corpo glorificado na volta do nosso Senhor. Tópico 3. Condições para viver as promessas de Deus.
Subtópico 1, é preciso crer. As Escrituras mostram que perseverar na fé em Deus é condição indispensável para viver o tempo do cumprimento de suas promessas. A Bíblia mostra que Abraão recebeu uma promessa de que seria pai de uma grande nação. Ele creu em Deus, perseverou na fé e isso lhe foi imputado como justiça. Nestes últimos dias, precisamos reanimar a nossa fé nas promessas de Deus. É tempo de confiar no Senhor e se fortalecer na força do seu poder. Para que a igreja viva plenamente as promessas de Deus, existem algumas condições essenciais que devem ser atendidas. Essas condições se implicam tanto a vida coletiva da igreja quanto a vida individual de seus membros. Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, mas Abraão teve que obedecer à ordem de Deus para sair de sua terra natal e ir para onde Deus lhe mostrasse. Abraão seguiu uma obediência mesmo sem saber para onde estava indo. Às vezes Deus nos chama a confiar nele e obedecer. Mesmo que não compreendamos totalmente o caminho, obedecer significa seguir as instruções de Deus, sabendo que as promessas cumprirão no tempo certo, como quando precisamos tomar uma decisão importante e Deus nos guia, mas a realização da promessa pode não ser imediata. A fé é crucial para viver as promessas de Deus. A igreja deve acreditar que Deus prometeu, ele vai cumprir. Isso inclui ter fé em tempos difíceis e confiar que Deus é fiel às suas promessas. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A igreja deve manter uma fé ativa, especialmente diante de desafios e tribulações, crendo que Deus é poderoso para realizar suas promessas. Subtópico 2, é preciso ser fiel. Uma vez que cremos no Senhor, devemos nos apresentar a Ele de maneira fiel. Os discípulos de Cristo, conforme nos mostra o livro de Atos, permaneceram fiéis diante do que ouviram diretamente do Senhor. Não importa o tempo que passe, nos apresentaremos a Deus em fidelidade, como fez Jó, que mesmo sem saber que era alvo de malignidade do diabo, que tirou-lhe os bens, os filhos e a saúde, manteve-se fiel. Como Daniel, lançado na cova dos leões, ainda assim permaneceu fiel ao Senhor. Tomemos as palavras de Jesus: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, a obediência é a base para que as promessas de Deus se cumpram na vida da igreja. A Bíblia nos chama a obedecer aos mandamentos de Deus, porque é através da obediência que vivemos alinhados com a vontade dele. Se vocês me amarem, obedecerão os meus mandamentos. A igreja precisa ensinar a praticar os princípios da Bíblia, demonstrando uma vida de obediência e santidade em tudo o que faz. Subtópico 3. É preciso obedecer a Deus. Obedecer é a condição para que Deus cumpra suas promessas na vida de alguém ou de um povo, bem como de sua igreja. A ordem era clara para os discípulos: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Há tanto valor para Deus na obediência que a Bíblia diz que é melhor obedecer que oferecer sacrifícios. Assim, é tempo de estar na presença de Deus em santa obediência. Vemos que na grande comissão Jesus deu uma ordem dizendo-lhe que para fazer discípulos de todas as nações. Essa promessa vem com uma condição: ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhe ordenei. A promessa de que ele estaria conosco até o fim dos tempos é ligado à nossa obediência em fazer o que ele nos mandou. A igreja e os cristãos são chamados a obedecer os mandamentos e compartilhar o evangelho. Quando obedecemos e nos engajamos na missão de Deus, experimentamos seu poder e presença em nossa vida. Se não obedecemos a esse chamado, podemos perder o privilégio de ver
ver Deus operar os milagres e transformação na vida das pessoas. Cumprir a missão de Deus e pregar o evangelho a toda criatura é um mandato essencial para a igreja. As promessas de Deus estão muitas vezes ligadas à nossa obediência em fazer discípulos e alcançar os perdidos. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. A igreja deve estar focada em sua missão, pregando o evangelho, discipulando novos convertidos e sendo luz no mundo. A obediência como condição para o cumprimento das promessas de Deus pode ser vista claramente em vários exemplos bíblicos e também em nossa vida prática. Deus faz promessas a seu povo, mas essas promessas muitas vezes estão vinculadas à nossa resposta de fé e obediência. Vamos entender isso com alguns exemplos práticos. Deus prometeu ao povo de Israel que os levaria à terra prometida, mas os israelitas passaram 40 anos no deserto devido à sua desobediência e incredulidade. Apenas Josué e Caleb que obedeceram e confiaram em Deus e entraram na terra prometida. Quando resistimos e desobedecemos a Deus, podemos adiar o cumprimento das promessas em nossas vidas. Por exemplo, se Deus nos chama a abandonar um comportamento prejudicial ou nos afastar de uma situação, mas escolhemos desobedecer, as bênçãos e os propósitos que ele tem para nós podem ser adiados. Noé foi instruído por Deus a construir uma arca para salvar a sua família e os animais do dilúvio. Ele obedeceu, mesmo que não houvesse sinais de que um dilúvio estivesse prestes a acontecer. No final, Deus cumpriu sua promessa e salvou Noé e sua família. Noé ele foi ridicularizado por sua obediência, mas ele confiou em Deus. Hoje, podemos ser chamados a obedecer em áreas que parecem difíceis ou que vão contra a lógica humana. Pode ser algo simples como perdoar alguém ou resistir à tentação. Quando obedecemos e abrimos espaço para Deus agir de maneiras que não conseguimos ver no momento, a obediência é a chave que desbloqueia as promessas de Deus em nossas vidas. Deus é fiel e que quer cumprir tudo o que prometeu, mas a nossa disposição de segui-lo, confiar nele e obedecer às suas instruções é essencial. Se não obedecemos, podemos bloquear ou atrasar o que Deus deseja fazer. A obediência prática inclui coisas como fazer o que é certo quando ninguém está olhando, amar o próximo quando é difícil, manter-se fiel nas pequenas coisas. Cada passo de obediência nos aproxima das promessas que Deus tem para nós. A sinopse do tópico 3 diz assim: segundo as Sagradas Escrituras, é necessário à igreja fé, fidelidade e obediência para viver em plenitude as promessas divinas. Na conclusão, na revista nos diz assim: as promessas de Deus para a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo são de grande valor espiritual. Como igreja, estamos integrados como membros desse corpo espiritual. Por meio de Cristo, as promessas do Senhor são grandiosas para todos os que fazem parte da igreja. Nele viveremos as promessas da vida eterna, de poder e da glorificação final do nosso corpo. Os planos de Deus para a sua igreja são infalíveis. Para que a igreja viva plenamente as promessas de Deus, ela precisa estar em obediência, manter a fé, viver em santidade e orar continuamente, ser unida, cumprir a grande comissão e confiar no tempo de Deus. O Espírito Santo capacita a igreja para experimentar essas promessas. Quando essas condições são atendidas, a igreja se torna um instrumento poderoso nas mãos de Deus para ver suas promessas se cumprirem. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, querendo o Senhor, se Ele não voltar. Estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.